Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe pra gente hoje uma história muito divertida aqui de xadrez. Eu quero agradecer aqui o Rodrigo Watson, que me fez a sugestão dessa história aqui, muito legal dessa partida aqui. Quem tá jogando de brancas aqui é o grande mestre norte-americano Rubin Fine. É uma celebridade naquela época, aqui nós estamos no ano de 1937. Ele tirava foto com atrizes de cinema, ele ajudou muito a popularizar o xadrez na época dele, além de tudo, um professor de psicologia e um dos melhores jogadores do mundo de xadrez, né? Um cara e tanto, e celebridade também. De vez em quando ele fazia uns papéis de ator, propaganda e tudo mais. E aqui o adversário dele é um jornalista, Mikhail Yudovich, da União Soviética na época, né? E na verdade ele é o pai, porque ele também tinha o Mikhail Yudovich filho, o Júnior, tá? Ele é o pai, jornalista, e a história conta o seguinte: o presidente da União Soviética, na época, estava insatisfeito, estava chateado lá, que o Rubin Fine estava ganhando de todo mundo, convidaram o Rubin Fine para Moscou, para jogar lá um torneio, e o presidente da União Soviética então falou: quem é que pode ganhar dele aqui? E o Yudovich, Mikhail Yudovich, levantou o braço e falou: eu vou ganhar dele. E aí o presidente da União Soviética falou: como? Né? Ele era, nessa época ele era um mestre, né? Não existia a FIDE ainda, a FIDE foi surgir só em 1950. Em 1950 ele ganhou o título de mestre internacional e futuramente ele ganhou o título de grande mestre por correspondência, esse jornalista Mikhail Yudovich, né? Mas na época, aqui em 1937, ele falou: eu posso ganhar dele. E o presidente falou: como? E eu já conto pra vocês como continua essa história. Vamos dar uma olhada aqui na partida. Rubin Fine abre aqui com o peão Dama D4. O jornalista responde aqui com D5. Temos aqui C4, o gambito da dama. E6, o gambito da dama recusado. Cavalo C3 desenvolvendo cavalo F6. Cavalo em F3. E aqui o Mikhail Yudovich faz o lance C5, vai para essa formação semi-tarraxa aqui que a gente chama, essa pressão toda de peões aqui no centro. Bispo G5, Rubin Fine já conhece essa abertura e ele vai preparando uma armadilha aqui contra o Mikhail Yudovich, uma armadilha que o Rubin Fine já jogou na carreira dele. O Mikhail Yudovich segue aqui com C por D4, capturando o peão, cavalo por D4, recuperando aí o peão, e agora o Yudovich vai pro arriscadíssimo lance E5, atacando o cavalo. O cavalo de D vai lá para casa de B5, a posição é complicada, já existe a ameaça aqui de capturar o cavalo e depois dar cheque, aqui ganhar a torre. E nessa posição, Mikhail Yudovich começa a pensar por mais de 20 minutos nessa posição. Por mais de 20 minutos, ele pensando o que ele vai jogar nessa posição, ele tá com problemas, ele faz o lance A6 e cai na armadilha do Rubin Fine. O Rubin Fine já tinha jogado isso antes, tinha ganho a partida com essa abertura, e ele vai pro lance cavalo por D5, espetacular o lance aqui do Rubin Fine. O Mikhail Yudovich aparentemente caiu na armadilha aqui do Rubin Fine. E o Mikhail Yudovich vai fazer o quê? Captura logo esse cavalo, A por B5. E nesse momento, então, o Rubin Fine dá um sorrisinho, porque ele se lembrava da partida que ele ganhou, jogando com cavalo por F6, cheque. E aqui ele faz esse lance e dá um sorrisinho pro Mikhail Yudovich. O que está acontecendo aqui? O Rubin Fine já jogou essa partida em algum momento, a partida seguiu com peão toma, e depois de dama por dama, rei toma dama, bispo por F6, o Rubin Fine está completamente ganho. Acontece que nessa hora que ele joga, que o Rubin Fine joga cavalo por F6 e dá um sorriso, o Yudovich aqui dá um sorriso nesse momento. E agora eu vou voltar para contar como é que continuou aquela história, né? Então, quando o presidente da União Soviética falou pro Yudovich como é que ele ia... Ele perguntou: você vai jogar do quê? O Yudovich respondeu: eu vou jogar de negras. E ele falou: como é que você vai vencer o Rubin Fine? E ele falou o seguinte, ele falou: olha, o Rubin Fine venceu uma partida e analistas encontraram um erro na partida dele. É uma armadilha que ele fez, ele ganhou essa partida, mas a armadilha dele tá errada. Existe uma maneira de vencer, é uma contra-armadilha. Eu vou fingir que eu caí na armadilha dele. Aí, qual que é o grande desafio? O Rubin Fine é professor de psicologia. Então o Mikhail Yudovich teve que pensar por 20 minutos para fazer aqui. Vamos voltar um pouquinho nesse momento que ele faz o lance A6. Ele aqui fingiu por 20 minutos que ele estava pensando nesse lance. Ele já conhecia, ele já tinha estudado, ele sabia que o Rubin Fine ia jogar isso. Então aqui ele teve que ser muito esperto, porque a qualquer
se ele jogasse muito rápido, ia dar na cara que o Ruben Fine ia perceber que tinha alguma coisa, né? Então aqui ele tem que fazer. E qual que é a contra-armadilha, Rafa? Vamos chegar lá então. Depois então de cavalo por F6, o Ruben Fine dá um sorrisinho, pensou que tá ganho. E de repente o Mikhail Yudovic faz o surpreendente lance dama por F6 e ele dá um sorrisinho pra cara do Ruben Fine. Aqui no lance 9, o Ruben Fine toma um susto e depois ele percebe o que está acontecendo. Já não tem muito como evitar, a partida seguiu com o bispo por F6 e agora a sequência encontrada pelos analistas. Bispo B4, cheque, o rei não tem pra onde ir, seria checkmate se não fosse a possibilidade de cobrir com a dama. A partida seguiu com dama por D2, bispo por D2, cheque, rei por D2 e G por F6. E simples assim, o Mikhail Yudovic está ganhando do Ruben Fine em 12 lances, né? Agora, é claro, o Ruben Fine é um dos melhores do mundo, ele continua jogando. Vamos ver como segue aqui a partida. C por B5, capturando aí mais um peão, pelo menos ficando com alguma compensação pela peça a menos. E aqui, bispo E6, desenvolvendo peça. Ruben Fine segue com A3, rei E7, um lance muito importante, não fazendo roque. Mas o rei é uma peça importante nesse... Já tem poucas peças no tabuleiro. E4 foi jogado torre D8, cheque trazendo mais uma peça. Rei E3, cavalo D7 desenvolvendo. E o bispo E2 e o cavalo veio para casa de B6. Torre de H em C1, controlando aqui o salto do cavalo em C4. Torre de A em C8, lutando pela coluna C. Torre toma e aqui A4. E o cavalo chegou na tão sonhada casa de C4 com cheque. E aqui é melhor capturar logo esse cavalo. Então bispo por C4, torre por C4 e aqui A5. Ruben Fine vai tentando criar um peão passado aqui, vai tentando contra-jogo. Torre B4 indo pra cima do peão. A6, o Ruben Fine segue disparando. B por A6 e aqui torre B3, cheque. Quem sabe agora não, o rei tem que descer e dá pra capturar o peão com cheque. Olha que legal, né? O rei não tem como subir aqui, então vai ter que descer. E agora a torre por B2 captura o peão aqui com cheque. O rei vem pra C3 atacando a torre e agora você tem que salvar essa torre, esse peão vai promover. O bispo não tem a casa de D5, tem um problema aqui pro Yudovic. O Yudovic segue com torre B3, cheque, rei C2, torre B8. Na hora H, A7, torre A8 protegeu. Mas agora rei C3, o Ruben Fine vem trazendo o rei aí também para apoiar o peão. Se o rei chegar em B7, a coisa vai complicar. Rei D6, o rei vai tentando impedir, rei B4, rei C6, fazendo uma parede e aqui G3. Rei B6 fazendo oposição, já encostando aqui no peão de A7, F4, avançando com os peões na ala do rei, E por F4, G por F4 e aqui F5. O Yudovic ainda investe um lance aqui para parar esses peões de uma vez por todas. E por F5, bispo por F5, mas nada é tão fácil. Torre A5 agora pelo Ruben Fine, indo para cima do bispo. O bispo escapa agora para G6 e aqui H4 com uma ideia muito legal. A partida seguiu com torre por A7, torre por A7, rei por A7, mas agora rei C5. O Ruben Fine está mais próximo agora desses peões aqui das peças do Mikhail Yudovic. Rei B7 tentando correr atrás, rei D6 indo para cima. Rei B6, será que dá tempo? Rei E5, rei C5 tentando encostar. E agora rei F6, o rei vem para D5 e agora F5, o que fazer? O bispo tá atacado, esse bispo tá quase ficando preso. Bispo em H5, rei G5 e agora? E agora tem problema, porque agora se o bispo sair daí, esses peões aqui vão ficar desamparados. O bispo não tem mais a casa de G6, tá difícil. Mas nessa posição, Mikhail Yudovic faz um lance e aqui o Ruben Fine abandona a partida. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o lance aqui do Mikhail Yudovic, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Bom, vários lances são bons, até mesmo escapar com o bispo dá certo. Mas aqui o lance jogado foi o bonito lance. Rei E5, olha que legal, bonito arremate aqui da partida. E nessa posição o Ruben Fine abandonou. Mas Rafael, abandonou por quê? Tá caindo o bispo aí? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui é o seguinte, rei por H5, tá vindo rei por F5 e esse final aí ganho pras negras. Como? Rei H6, rei G4 indo pra cima do peão. Aqui se o peão avança pra H5, não tem problema, escorrega aqui o peão pra F5. E se o rei tomar, se o rei das brancas tomar o peão das negras, o rei captura o peão e não tem como parar o peão, né? Qualquer lance aqui, portanto, rei por H7, rei por H5, rei G7, tanto faz. E o peão é imparável, né?
Belíssima vitória aqui do Mikhail Yudovic pra cima do Ruben Fire. Que bela história, né? Teve que ser ali um ator, o Mikhail Yudovic. Ele teve que ser ator e jogar bem xadrez contra um enxadrista, professor de psicologia e ator também, hein? Então aqui não foi fácil, não. Ele teve que vencer dentro e fora do tabuleiro. E vamos dar uma olhada no relatório do chess.com pra gente ver que realmente a precisão foi monstruosa aqui, né? Foi monstruosa. Claro que teve um estudo também pra ajudar no começo, mas depois ele manteve, né? Olha só, 94% de precisão aqui pro jornalista, né? O futuro mestre internacional. E aqui a gente vê que ele foi impecável, né? Não cometeu nenhuma imprecisãozinha, nada. Jogou muito bem. E o Ruben Fine também foi muito bem, mas ele percebeu que ele caiu na contra-armadilha aí do Mikhail Yudovic. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essa história, esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.